Olá, amigos e amigas. Está no ar mais um programa Sindicalismo e Cidadania, um verdadeiro espaço democrático de cidadão, onde sempre o mais importante é você. Você que sai do outro lado da telinha, sempre nos prestigiando, seja aqui na terça-feira, às 21 horas, seja na quarta-feira, às 10h30 da manhã, seja também quinta-feira, a partir das 15 horas. Então, esses vários momentos que a gente tem aqui para colocar para você, é sempre um programa diferente. E hoje você não vai perder um minutinho, tenho certeza. Nós vamos estar aqui falando sobre hipnose, né? Inclusive, esse programa nós vamos gravar em 2 momentos. Nós temos hoje, que você está assistindo aqui, dia 20, mas também tem a segunda parte, dia 27, quando inclusive estaremos fazendo uma demonstração aqui com, vamos chamar assim, uma sessão de hipnose ali, para ver ao vivo todo esse desenrolar. Mas para isso nós trouxemos alguém que sabe falar sobre isso. Aliás, você vai lembrar dele. Você vai ver aqui que ele já esteve aqui para conversar sobre PNL, Programação Neurolinguística, né? E hoje não, hoje o nosso programa chama Mitos e Verdades sobre a Hipnose, tá? Então agora o primeiro contato aqui do professor Sérgio Henrique, muito boa tarde, bom dia, dependendo do horário que o pessoal está nos assistindo, não é isso? Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. No programa vamos conversar sobre hipnose, um tema hipnotizante. É isso mesmo, né? Tenho certeza que não vão se desgrudar aí em nenhum momento aí da telinha, nem quando a gente fala assim, daqui a pouco a gente volta. E vocês vão estar aí acompanhando para tentar saber tudo sobre hipnoses, né? Hipnose. Mas vamos ver assim, quem que está apto, quem é a pessoa habilitada para realmente lidar com a hipnose? Quem lida com a hipnose é o hipnólogo ou o hipnoterapeuta. Então, a partir da hora que a pessoa faz um curso de hipnose, ela já consegue fazer a hipnose. Agora, é preciso ver para que ela vai usar a hipnose. Então, por exemplo, assim, repete os dois. É um hipnólogo? É o mesmo sentido? Ou, por exemplo, um psicólogo, quando vamos dizer assim, o terapeuta é o psicólogo? O hipnólogo ele usa a hipnose. Agora, se eu for usar a hipnose para fazer tratamento em consultório, por exemplo, aí vai ser o hipnoterapeuta. Mas e só um hipnólogo, quando que é aplicado, então? Não, a hipnose você nada mais é do que colocar a pessoa em um estado alterado de consciência, um estado de transe. E isso é muito simples, né? Agora, aí você vai ter que ter um conhecimento a mais de outras áreas para você poder trabalhar essa pessoa de uma maneira adequada. Então, assim, tirar um proveito, um ganho para a pessoa, não é só um show, vamos dizer assim. Exatamente. Porque a questão de você fazer um curso de hipnose, existem cursos de hipnose que são muito rápidos. Um curso de um final de semana você já pode aprender a hipnotizar alguém. Só que você coloca a pessoa no estado de transe lá, e aí? Então, você tem que se preparar para falar, o que eu vou fazer com a pessoa depois que ela estiver nesse estado? Né? Tá certo. E por que motivo, então, alguns médicos assim têm dúvidas sobre a hipnose, se ela é usada também pelos psicólogos? Então, infelizmente, a hipnose ela não faz parte de vários programas de medicina, inclusive de psicologia, né, que deveria fazer parte, tem tudo a ver, mas mesmo eles parece que veem isso muito superficialmente. Então, eles ficam com muitas dúvidas. Um fator até pouco histórico. Quando se começou isso? Como você tem o primeiro momento que a humanidade começou a preocupar com isso, a desenvolver? Como é que se deu isso? Você tem alguma ideia sobre isso? Existem documentos antigos que relatavam tipos de transe, rituais, né? Já muito antigo, mas não era esse nome, né? Mas já haviam documentos já dizendo, ou demonstrando, desenhando pessoas em estado de consciência alterado. Então já é uma coisa que vem de muito tempo, né? Agora, quando a ciência pegou isso, já tem uns 200, 300 anos. Aí quem deu mais o pontapé, assim, desde a época de Mesmer, Milton Erickson, então esses foram grandes nomes, né, e outros aí que trouxeram a hipnose mais à tona, mais os estudos, mais aos bancos das escolas para discutir, né? Até, são várias perguntas aqui, porque nós
conversamos bastante, porque a curiosidade é grande. Então a gente procurou, assim, qual é a sua dúvida e tal. Então colocamos tudo aqui uma série de perguntas e tenho certeza que alguma delas aqui é a sua, né? Por exemplo, assim, o que se sente durante o estado hipnótico? A pessoa sente um relaxamento muito profundo. Então é algo semelhante quando você está assim, entre o dormir e o acordar. Um estado muito agradável, relaxante. E a pessoa está ouvindo tudo que acontece à sua volta, mas ela não consegue se levantar, abrir os olhos e falar. Então, como que a gente se distingue uma pessoa que realmente ela está em estado de hipnose? Aí tem várias observações que a gente faz. Então a pessoa, o próprio peso dos membros da pessoa, tonalidade da pele, às vezes os olhos apresentam alguns movimentos, a boca, os lábios. Então o hipnólogo, ele pela experiência dele, ele vai vendo alguns sinais que ele consegue perceber se a pessoa está em transe, se é um transe mais leve, um transe mais profundo. Vamos dizer assim, e você, a sua experiência, quando que você teve o primeiro contato e por quê? O primeiro contato, eu ainda era aluno de universidade, foi num show de hipnose que eu fui assistir. E aí eu vi aquela pessoa fazendo aquelas coisas no palco, eu falei, nossa, como é que pode isso, né? Que isso existe? Ou será que está sendo uma coisa meio assim combinada? Eu achava aquilo estranho, meio impossível, né? E eu fiquei interessado. E aí eu comecei a, já ler, pesquisar, quando tinha alguma coisinha eu ia ver. E só depois de muito tempo que eu fui começar a procurar os cursos. E aí você se desenvolveu. Aí fui desenvolvendo. Até nós esquecemos de perguntar no começo, né? Mas até para... Eu sei que as pessoas já te viram aqui, já foi no outro programa. A sua especialidade é profissional? Bom, aí já não é na parte acadêmica, né? Eu estudei administração de empresas, com ênfase em marketing. Aí eu fiz pós-graduação em comércio exterior, pós-graduação em metodologia didática do ensino superior, especialização em marketing. Porque da outra vez eu anotei tudo isso aqui, fiquei lendo aqui, mas é muito curso, muito... Um mestrado em comunicação também. Isso. Agora, nessa área de neurociência, né, eu estudei, fiz alguns estudos de neuroeducação, programação neurolinguística, desde o practitioner, master e trainer, né, com certificações internacionais, e hipnose também, certificação internacional. E aí que entra a programação neurolinguística. Que faz parte da neurociência, tanto a hipnose quanto a programação neurolinguística, que a gente falou um pouquinho no outro programa. Isso. Bom, já a produção que me mostrou aqui, o primeiro bloco nós estamos encerrando, mas a gente volta já sobre hipnose. Ó, lembrando, hein, semana que vem você vai, inclusive, acompanhar, então, ao vivo aqui, a gente vai fazer uma demonstração. Então, preste atenção nesse programa e avise todo mundo aí para a próxima. A gente volta já, rapidinho. Estamos de volta aqui nos estúdios da Eco TV, hoje sobre mitos e verdades sobre a hipnose. Nós estamos aqui com o professor Sérgio Henrique Faria, que está aqui falando sobre vamos dizer assim, matando as nossas curiosidades, não é isso? E lembrando que esse programa tem duas partes, semana que vem continua, tá? Até você estava explicando que você, vamos dizer assim, se empolgou de uma vez que você foi assistir a um show mesmo de hipnose, né? Então, qual a diferença, se a gente pode chamar assim, do que acontece até num programa de televisão preparado ali e tal, como uma demonstração, e também quando é feito no consultório? Qual é a diferença? O que acontece de anormalidade ali de um fato para o outro? Ou é idêntico? Não, veja bem, hipnose é hipnose. Agora, nós temos a hipnose mais rápida, que ela é utilizada via de regra para fazer apresentação, show, e no consultório a gente dá preferência para um outro tipo de hipnose, um pouco mais devagar, mais tranquila, que é voltada com foco ao atendimento, né? Agora, o que a pessoa sente é a mesma coisa, o que vai modificar é o objetivo, né? O objetivo lúdico ou o objetivo de tratar a pessoa. Por isso que existe até aquele caso de comer uma cebola e sentir gosto de maçã. Então, esse daí já faz parte, assim, do lúdico. Do lúdico. Que aquilo não reverte em nada para a pessoa. Não serve, assim, para nada. É mais para fazer diversão mesmo. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque a pessoa fica com um gosto ruim na boca. Então, acho que existem outras maneiras de a pessoa demonstrar fenômenos hipnóticos sem fazer a pessoa se sentir desconfortável
né? E, vamos dizer assim, até as pessoas, muitos nos perguntaram, todo mundo pode ser hipnotizado a qualquer momento? Ou a pessoa precisa estar predisposta? O que acontece? A hipnose, ela é um estado natural da pessoa. A gente entra em transe várias vezes durante o dia. Aquele momento que você está no carro, dirigindo, indo para o serviço, que você está pensando em outras coisas e tal, de repente você vê que você já está lá, chegou, você está só por um estado de transe aí. Agora, a hipnose feita por hipnólogo, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. A gente tem uma restrição, a literatura fala algumas pessoas que têm alguns problemas assim, cognitivos, algumas deficiências e tal, há alguns tipos de restrições. Fora isso, qualquer pessoa. Então, mas a pessoa tem que ficar predisposta, por exemplo, eu aceito ser hipnotizado. Se eu falar assim, eu não quero ser hipnotizado, ele não será. Isso é importante. A pessoa não precisa acreditar. Então, no próximo programa a gente vai ter uma pessoa aqui que ela não acreditava em hipnose, né? E ela foi hipnotizada. Agora a pessoa precisa querer. Se você não quer ser hipnotizado, não vou conseguir hipnotizar você. Não consegue. Não, você precisa querer dar sua autorização para o hipnólogo. Interessante. E durante o momento que ela está... Primeiro, quanto tempo leva ou pode durar, por exemplo, uma sessão, vamos chamar assim? Existe rápida e demorada. Pode passar de meia hora? É um número que eu estou citando. Para colocar a pessoa em transe ou para fazer uma sessão? Durante. Isso vai depender muito da necessidade, do que você está buscando com o seu cliente, né? Então, você vai identificar a necessidade dele, você vai colocar ele em transe. Agora, isso pode ser mais rápido ou mais... Não tem como isso. Independe, vai depender de cada pessoa e cada situação que você está tratando. Então, né? Eu digo assim, se ficar 1 minuto, ficar 30 minutos, para a pessoa não muda nada. É o tempo. Não, até porque para ela é uma situação muito boa. A pessoa que está em estado de transe, para ela é muito agradável ficar naquele estado. Nem quer sair. Não quer, não. E quer continuar. Você pergunta para ela se está bom lá, ela fala, tá muito bom. Então, e quando você tem esse diálogo com ela está te ouvindo perfeitamente e está respondendo aquilo que você está falando. Sim. Ela ouve tudo que está acontecendo à volta dela, porque senão a gente não conseguiria programar. Né? Ela não vai normalmente conversar neste tom como eu estou falando com você. A gente pode conversar por meio de movimento de dedo, a pessoa até fala lentamente quando você pede para ela falar, né? Ou como no show, a gente pode deixar a pessoa como se estivesse acordada, mas ela está ainda em estado de transe. E tanto faz ela ficar de pé ou sentada, tem dificuldade, problema? Não, se for um atendimento em consultório, é melhor ficar deitado, porque você vai trabalhar a pessoa com mais tempo e tal. Agora, pode ser hipnotizado em pé também. E para tratamento, então, assim, você tira-se o medo, quais são as procuras que existem para as pessoas que vão até você, para a questão de terapia? Olha, desde medos, traumas, fobias, com todos os tipos de problemas de fundo psicológico podem ser tratados, né? Depressão, impotência, aí entra uma série enorme de... Tira tudo isso daí. Demora, são várias sessões, no caso. Então, cada caso é um caso, né? A gente sempre fala assim, é importante a pessoa também passar pelo seu médico, tá? Isso é uma coisa coadjuvante. A gente não vai falar que hipnose cura. Hipnose não cura nada. A hipnose ela é uma ferramenta que vai ajudar a pessoa a chegar muito mais rapidamente naquilo o estado que ela quer. Então, ela funciona muito bem. Agora, quantas sessões? Depende. Tem gente que alcança o objetivo com uma sessão, tem gente que alcança o objetivo com 10 sessões, isso é muito particular. E até teve uma nossa pergunta, falou assim, se a hipnose em algum momento ela pode ser perigosa? A hipnose não é perigosa. Agora, o hipnólogo ele pode ser. Então, é uma ferramenta, como um carro, né? Como um carro ou uma faca. Você pode usar para fazer coisas boas, agora na mão de uma pessoa irresponsável não é bom. Existe assim, uma fiscalização em cima disso? Um órgão, um fiscalizador, como existe da OAB, essas coisas? Então, pastor, não tem na hipnose.
Então, esse que é um dos grandes desafios. Então, outras áreas é muito bem fiscalizada, a hipnose não. Os cursos são livres, qualquer um pode fazer, e tem esse risco, a pessoa às vezes faz um curso de um final de semana, 2 dias, e já se autodeclara terapeuta, e sai cuidando das pessoas por aí. Então, isso é uma coisa que acontece. Por exemplo, então, você me hipnotiza e me joga, me induz, né? Fala assim, vai lá e assalta um banco. Não, Não também chega nesse ponto. Não chega, porque assim, você não vai fazer nada que seja contra os seus princípios éticos, a sua moral. O seu inconsciente protege você de algumas coisas também. Então, ele protege a sua vida, a sua moral, esse tipo de coisa. Então, você tem um limite, você não responde assim para o hipnólogo. Não aceita esse tipo de sugestão. Por exemplo, também assim, você, através da hipnose, você consegue programar para que algo aconteça dali 24 horas? Se você pode fazer programações, a gente chama de signo-sinal. Então, dá um exemplo, a pessoa quer se livrar do vício do tabaco. Então, uma das coisas você pode programar, cada vez que a pessoa acender um cigarro, sentir um cheiro ou um gosto horrível quando ela acender o cigarro, seria uma das coisas que pode ser feitas no tratamento. Bom, vê como passou rapidinho, já acabou o segundo bloco. A gente volta já já para o terceiro. Mas olha, lembrando, isso aqui parece aquele jogo que disputa em 2 jogos. Hoje é o primeiro jogo, mas tem o segundo semana que vem, tá bom? Continue conosco aí. Estamos de volta aqui nos estúdios da Eco TV. Hoje também acompanhando o programa aqui sobre verdades, mitos e verdades sobre a hipnose, né? Nós estamos aqui com o professor, aliás, vou mostrar que é Sérgio Henrique, sem H, tá? Você daqui a pouco está acompanhando aí o nosso GC, então você já deve ter acompanhado aí, escreve direitinho, é sem H. Eu vou até repetir aqui para vocês, olha. O blog é sergiohenriquefaria.blogspot.com. Então você entra lá, você consegue inclusive pegar mais informações sobre esse assunto, inclusive dialogar, fazer perguntas, deixar lá sugestões, alguma dúvida que você tem. O professor Sérgio vai estar lá respondendo com você. Começar de novo? A mesa de corte travou. A gente vai desligar e ligar de novo e aí vai funcionar, porque senão não vai entrar o GC dele. Ah, tá. Olá, estamos aqui de volta nos estúdios da Eco TV. Hoje sobre o programa Mito, Verdade, Verdade e Mito, sobre a hipnose. Nós estamos aqui com o professor Sérgio. Inclusive você pode, o programa aqui é tão corrido, mas nós estamos deixando aqui no GC, tem um blog, você pode entrar lá em contato e fazer perguntas, deixar sugestão, tirar suas dúvidas. O professor Sérgio vai estar lá conversando com você assim que você quiser, tá vendo? Mas olha, preste atenção, hein? É Henrique sem H. Olha, o blog é sergiohenriquefaria.blogspot.com, tá? Você anota aí, entra lá e pode conversar com o professor Sérgio depois do programa, tá bom? Uma pergunta aqui. Existe, assim, algum risco da pessoa que foi hipnotizada demorar o retorno à consciência normal? Não. Tem gente que, assim, é bastante comum perguntar para você, e se eu não voltar? Aí eu falo, mas não voltar da onde? Né? Então, a pessoa fala, não, eu não voltar do estado de trânsito. Eu falei, não, isso aí não há risco de ocorrer no próprio... mesmo que a gente coloca a pessoa, a gente traz a pessoa tranquilamente, não tem problema nenhum com relação a isso. Porque assim, uma pessoa, um indivíduo, né, hipnotizado, ela imita um cachorro, um gato, uma outra sugestão qualquer. O que leva ela a aceitar assim, isso? Tá, o que leva? Qual
ocorre no processo de hipnose, as pessoas de casa também entenderem. A nossa mente, já viu aquela foto do famoso tem do iceberg no mar, que fica a pontinha para fora e a parte grande embaixo. A parte grande é o nosso inconsciente, a pontinha é o consciente. Então, quando a gente está acordado conversando, é o consciente que está ali falando, o inconsciente está lá escondido. Quando eu ponho a pessoa em transe, eu vou fazendo o quê? Eu vou baixando esse estado de consciência dela e trazendo o inconsciente. E essa parte que eu tirei é justamente a parte da razão, da crítica. Então, como eu tirei o consciente, ela não vai ficar criticando, questionando se ela deve fazer, se é certo ou se é errado. Desde que não vá contra os princípios morais e ofereça risco de vida para ela, ela faz. Até aquele exemplo que eu disse do assalto, se a pessoa é predisposta a assaltar, ela vai assaltar independente disso. Exatamente. Então já faz parte dela. Certo. Então tá. E no caso assim, por exemplo, de imitar cachorro-gato, é mais entra no show. Aí não, no show. Aí não ela tem imita nada. porque ela fala assim, o que tem de mais? A gente brincava disso quando era criança, não é algo assim que seja perigoso para ela, então ela chega e faz. Existem assim umas características das pessoas que são mais suscetíveis à indução da hipnótica? Na verdade não existe um tipo de pessoa que pessoas assim são mais fáceis de hipnotizar do que pessoas assado. Então a gente não encontrou nada que caracterizasse. Então seria mais fácil, né? Você olhar para a pessoa, você é mais sugestionável, você não, mas não existe uma característica. E uma das perguntas também que pediram para a gente fazer, por exemplo, se é hipnose que ocorre, por exemplo, quando aquelas pessoas na porta de um banco, uma conversa, né? Então um estranho chega e passa uma conversa lá e a pessoa acaba assinando um documento, entregando os seus bens. Aconteceu uma hipnose ali? Olha, ou poderia? A gente tem uma notícia que veio, foi de outro país, se não me engano. Uma pessoa que fez um assalto a um supermercado utilizando hipnose. Então ela chegou no caixa do mercado, conversou lá com ele, o caixa deu dinheiro para ela e ele alegou que não sabia o que ele estava fazendo. É bem difícil acontecer isso, porque, como eu falei, a hipnose é um processo, né, que tem que ser feito, ele pode ser muito rápido até, como a gente vai ver depois, mas a pessoa teria que ser muito sensível, susceptível à hipnose, o hipnólogo teria que saber daquilo, né, para conseguir acontecer aquilo. Então, é praticamente impossível que aconteça. Diz que ocorreu, mas eu fiquei impressionado. Então, e o que é estado de sugestionabilidade? Existe assim, por exemplo, tem que chegar naquele ponto para a pessoa receber aquela sugestão? Então, quando você coloca a pessoa no estado de transe, ela já está no estado de sugestionabilidade. Aí tem pessoas que vão ficar mais sugestionáveis ou menos, dependendo também do nível de transe que ela tiver. Tá. E existe uma técnica de indução ou uma escola teórica, né, que seja melhor, mais eficaz que as demais? Não existe uma que seja melhor. Então, o pessoal denomina determinadas escolas, agora o que vai determinar, que escola que eu vou usar, qual que é a melhor, isso que vai determinar é a condição do seu cliente ou que vai... Então, para cada cliente, você vai adaptar a ele o que você vai fazer, sempre que ele quer o foco. Tá. E você também falou assim que existem até cursos rápidos e tal, né? Quem talvez ficou curioso aí, o que você sugere que a pessoa queira fazer mais uma coisa séria? Procurar onde? Onde encontrar essa informação de um curso? Tá, existem institutos, inclusive, a pessoa pode ir visitando o meu blog, eu tenho bastante coisa falando sobre isso, dando sugestões. Então lá eu posso também indicar para pessoas lugares interessantes. E ela vai ver pela própria duração de curso. Claro que um curso de um final de semana é um curso mais superficial do que curso que a gente pode ver aí de 5, 6 dias, uma semana. Então vai depender do que ela está querendo, né? Bom, tem um monte de perguntas aqui, mas a produção já está me falando, tem 1 minuto só. Para a gente encerrar esse programa de hoje, que é o primeiro tempo,
né? Depois nós vamos, na semana que vem, ter o segundo tempo, inclusive com uma demonstração de hipnose. O que faltou dizer aí? O que você queria arredondar para ainda encerrar esse programa de hoje? Acho que é importante as pessoas saberem que a hipnose não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, ou aquela coisa relacionada à magia, à enganação. A hipnose é uma coisa séria, é uma coisa importante, muito útil, né? Pode ajudar demais as pessoas e você pode conhecer um pouquinho mais, se você quiser, lendo, pesquisando e visitando o meu blog, lógico. É isso aí, vou até reprisar aqui, olha, sergiohenriquefaria.blogspot.com. Você está vendo ali, anota, apaga esse H que você colocou aí, não tem H não, tá? É Henrique sem H, tá bom? Mas nós vamos ficando por aqui, mas ó, lembrando, terça-feira que vem tem o segundo tempo desse programa. Avise todo mundo. Tchau. Olá, amigos e amigas. Está no ar mais um programa Sindicalismo e Cidadania. Esse programa que é um presente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, que oferece para todo o povo das 7 cidades aqui do Grande ABC. O Sindicato Metalúrgico, inclusive, tem o jornal, enfim, tem a revista Vou Ler, então, e tem aqui também esse programa. Então, são só essas 3 que a gente chama de presente, que é ali nosso querido presidente do sindicato, Sidão, ele consegue oferecer tudo isso para a população aqui das 7 cidades, por meio, inclusive, da Eco TV. Isso eu falei para vocês no programa passado. Esse daqui é um segundo tempo, tá? É um segundo programa do mesmo programa que é Mitos e Verdades sobre a Hipnose. Por isso que nós temos aqui o professor Sérgio Henrique Faria, que está falando, tirando as nossas dúvidas sobre a hipnose. E também vai ter hoje, como prometemos, então uma demonstração aqui de hipnose. Então vamos ver, você que acompanha aí, você já não perdeu o programa passado, também não vai sair daqui agora. Mas de cara, bom, até o seu alô inicial para os nossos telespectadores, não é isso? Olá pessoal, vamos lá falar de hipnose? Mais um pouquinho? Então vamos. Isso aí. Até uma polêmica, vamos colocar assim, né? Existe uma diferença entre a ação do hipnotizador e, por exemplo, a ação de um padre, de um pastor, vamos chamar assim, que sugere uma introspecção, um viajar na paz? Bom, primeiro é legal esclarecer o seguinte, hipnose não tem nada a ver com religião. Hipnose é neurociência, ponto. Porque tem gente que vai achar, não vou fazer, não, hipnose é uma coisa, religião é outra, não tem nada a ver. Agora, dentro das diversas seitas, diversas religiões, há momentos de hipnose? Todo ritual gera estado de transe. Então, independente da seita, sempre que há um determinado ritual, as pessoas entram em transe. Agora, o que muda são os objetivos. Mas é transe. Então, muitos são bem semelhantes. A pessoa às vezes vê alguns vídeos de hipnose, algumas demonstrações de hipnose de palco. Nossa, mas isso é muito parecido. É muito parecido. Inclusive, se você quiser, tem vários vídeos no meu blog de hipnose que você pode conferir e olhar mais ou menos como que funciona. Hipnose de palco, hipnose em show, para você conhecer um pouquinho melhor. Bom, a hipnose é um sonho? Não. Não. A hipnose é uma mágica? Não. Não. A hipnose é uma programação mental? Pode ser. A hipnose, você vai preparar para fazer uma programação mental. Ah, tá. Você tem todo uma antessala ali para chegar no... Porque a partir da hora que você coloca a pessoa em estado de hipnose, ela fica pronta para que você possa programar ela. Tá certo. Assim, existe na hipnose alguma disputa entre o poder e a autoridade do terapeuta contra a perda de controle por parte do paciente? Não, por quê? Primeiro que o paciente ou o cliente, ele vai estar lá de livre e espontânea vontade. Então, ele vai concordar que ele vai passar pelo processo com o terapeuta, ele vai colaborar com o terapeuta. E não existe aquela relação terapeuta-poder sobre ele, não. É uma questão de colaboração, ele está autorizando o terapeuta a ter essa questão de poder sugestioná-lo, de poder conduzi-lo, de poder reprogramá-lo. Perfeito.
Até você tem citado várias vezes, até no outro programa também, paciente e cliente. No caso do... por que você chama esses dois momentos, nomes? Tá, interessante. Porque assim, se a pessoa que está fazendo o tratamento, ela é um médico, ela tem um diploma da área da saúde, ela pode chamar a outra pessoa de paciente. Agora, eu, por exemplo, eu não tenho certificação na área da saúde, eu não sou médico, não sou psicólogo, então eu não posso chamar ninguém de paciente, vai ser para mim um cliente. Um cliente. E o pessoal que te procura mais, para tirar medo, por que é o assunto aí? Como eu sou também professor universitário, a grande parte que me procura são alunos, né? Então, o pessoal tem desde medo, fobia, medo de falar em público, insegurança e por aí vai, né? Então, esses casos são muito comuns, muito corriqueiros no dia a dia, né? Semana passada mesmo, uma ex-aluna minha, ela ia viajar, que ela se casou, ia fazer a lua de mel e ela falou, ó, avião não dá, não consigo. Aí a gente fez uma sessão com ela antes dela viajar e ela foi para a lua de mel, legal, foi bem, viajou bacana, voltou. Uma sessão só? Para ela foi suficiente. Ah, sim, poderia ser em outros casos. Poderia pedir mais de uma sessão, né? Nossa, interessantíssimo. Olha aí, você que tem medo de avião, entra lá no blog, deixa lá a tua pergunta lá. A hipnose é amnésia? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A hipnose é uma regressão de idade? Ela pode ser o caminho para fazer uma regressão também. Ah, tá. É sempre sendo o resultado. A regressão pode ser o resultado do processo hipnótico. Então, eu coloco a pessoa em transe, por exemplo. Pode ser que o terapeuta ele veja a necessidade de fazer a pessoa voltar até uma época da vida dela para que seja trabalhado aquele fato ali atrás. E a partir da hora que você trabalha o fato ali atrás, a pessoa, quando retorna, já não tem mais o efeito ruim com aquele fato. Resumidamente, é isso. Tá. Aqui. Há risco de ocorrer abuso sexual por parte do terapeuta? Olha, isso vai depender do terapeuta. Da mesma forma que um médico, um ginecologista pode se aproveitar da condição, ele, né, médico e a pessoa paciente, um hipnoterapeuta mal intencionado também pode. Uma das pessoas aqui passou a informação, uma pergunta assim, ó, se o paciente morrer na imaginação, pode morrer de verdade? Não. Não tem esse perigo. Não tem esse perigo. Não, porque até às vezes a pessoa faz alguma regressão e tem gente que acredita, inclusive em vidas passadas, volta para outra vida, ela se vê morrendo em determinada situação. E ela exibe alguns sintomas na hora, tem algumas, mas nada demais, ela não vai morrer aqui agora. Existe também, assim, na odontologia, o medo de ir ao dentista, bruxismo, controle de sangramento, tudo isso pode ser feito através da hipnose? Sim, na parte de odontologia, por exemplo, alguns dos usos, tá? Tanto da parte do próprio medo, a pessoa que teria um medo, um trauma, não senta na cadeira do dentista, a parte de analgesia ou anestesia, no momento a pessoa de repente não pode tomar anestesia, pode ser feita uma anestesia hipnótica, ou deixar a pessoa mais calma, diminuir a parte de salivação, diminuir a parte de sangramento, tudo isso. Que interessante, hein? Mas é mais interessante o que vai acontecer no segundo bloco. Nós vamos ver aqui uma demonstração de hipnose. Acompanhe conosco, a gente volta já já. Estamos de volta aqui nos estúdios da Eco TV. Você viu que já está diferente aqui, já estou de pé. Alguém já ocupou meu espaço, porque agora nós vamos ver uma demonstração de hipnose como a gente tinha prometido, não é isso? Nós estamos aqui com um estudante jovem. Seu nome? Wagner Fernandes. Você estuda o quê? Administração. Aonde? Na Universidade São Judas Tadeu. De São Paulo. Isso, exatamente. E eu tenho um que é o seu professor. Quem é o seu professor? O Sérgio Henrique, o hipnólogo em questão. É o próprio, né? Exatamente. Nós estávamos conversando antes de começar que você desconhecia, você não acreditava, isso não existe, isso não é invenção, não é? Você nunca acreditou em hipnose? Exatamente, em hipótese alguma. É interessante ressaltar que hipnose para mim era um mito, literalmente.
E a partir do momento em que eu tive o contato com o Sérgio Henrique foi que eu realmente despertei para esse lado. Mudou o seu pensar. Completamente. E nem foi por uma questão por exemplo, eu estou com medo de alguma coisa. Não, eu quero fazer parte, aí para sentir em mim é uma mudança do que é. Exatamente. Pelo fato de não acreditar, foi meio que uma forma petulante de achar que poderia provar o contrário, quando, no entanto, acho que quem provou o contrário foi ele. E foi na sala de aula. Exatamente. Na frente de todos os alunos. Isso, exatamente. Mas agora vai ser na frente de toda a população aqui das 7 cidades do Grande ABC, tá? Professor Sérgio, como é que ele é o teu cliente, né? Teu cliente que chega lá no seu consultório e tal, você já conversou, dialogou com ele, sabe que ele está pensando assim, estou com medo de avião, alguma coisa. Então, como que se dá o processo aí da hipnose? Bom, claro que a partir da pessoa vai procurar um hipnoterapeuta com uma queixa, a gente vai fazer toda uma anamnese e tudo mais, né? Então, só depois de levantado várias informações sobre a pessoa, a gente vai começar a fazer algum tipo de trabalho. Agora, eu trouxe ele aqui para a gente verificar que a hipnose pode ser feita com bastante rapidez, né? Para a gente ver como que a pessoa fica, como a pessoa se sente, que é um estado agradável. Então, vamos, por exemplo, deixa eu pegar o seu microfone para ele. Pode dar? Eu vou aqui demonstrar agora uma indução hipnótica. Existem vários tipos de indução, várias técnicas. No consultório a gente costuma usar uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais devagar. Como aqui a gente tem pouco tempo, fazer uma coisa um pouquinho mais rápida para o pessoal ver como que fica. Então, vou pedir para você colocar a tua mão aqui em cima, Wagner. Mais no alto. Isso. Olha fixamente esse ponto aqui na sua mão. Observa. Quanto mais você olha esse ponto, mais você se concentra. Quanto mais se concentra, mais vai relaxando. Isso. Quando ouve a minha voz, relaxa a sua mão, vem se aproximando lentamente da sua testa. Lentamente a sua mão se aproxima da sua testa. Quanto mais se aproxima, mais relaxa. Quanto mais se aproxima, mais relaxado. Quando tocar na sua testa, vai dormir bem profundo. Bem profundo, 2. Bem profundo, então relaxa. Isso. Mais e mais relaxado. Mais e mais. Mais e mais. Ótimo. Quando toque na sua mão, ela vai cair. 1, 2, 3, solto. Aqui ele está em estado de transe. Então ele está completamente solto, relaxado. Então é um estado bastante agradável e aqui a gente pode já fazer alguns trabalhos com ele do que for necessário. Então, o que ele está sentindo agora é só um dormir? Não é dormir também, não é? Não, ele está sentindo um estado de relaxamento profundo. Sabe quando você está naquele período que você está acordando, você já começa a ouvir as pessoas em casa, você fala assim, nossa, o pessoal já está acordando, mas está tão bom aqui, acordo ou não? Está aquele meio acordado e meio dormindo. Então ele pode nos ouvir, mas ele está assim, solto, amortecido, né? Relaxado. Ele nos ouve? Ele precisa ouvir, porque senão não tem como a gente programar ele. Então, por exemplo, se a câmera, não sei se consegue aqui no dedo dele fechar. Nós vamos pedir a produção que já vem vindo. Então, mas ele ouve só você ou ouve a mim Ouve também? todo mundo que está aqui em volta dele. E ele não sente vontade de dialogar? Não, porque ele está numa situação muito agradável agora. Então, por exemplo, se eu, acho que dá até para ver ali, eu vou fazer uma pergunta para você, se você estiver me ouvindo, movimente esse dedo, você consegue me ouvir? Não, então ele está ouvindo. Aí onde você está agora, está bom se tivesse movimento o dedo? Então ele está ouvindo, né? Porque senão eu não consigo trabalhar ele. Ouve você, ouve tudo. Interessante. E ele pode ficar aí o tempo necessário, 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Pode ficar o tempo que for necessário, porque tá uma sensação gostosa, né? E se ele estivesse em pé, já não poderia também, não é isso? Ele poderia, porque nessa situação ele não vai ficar cansado. Mesmo estando em pé, ele não está cansado. Só que aí as pernas dele pode acontecer de ficar bamba e ele cair. Então, porque até você soltou o braço dele e caiu. Isso não acontece no corpo todo. Na parte da perna está rígida. Pode acontecer. Tem gente que você colocar a pessoa em transe em pé, pode ter gente que já desaba. Então você tem que tomar muito cuidado. O hipnólogo tem essa técnica para amparar a pessoa da maneira correta.
Tá certo. Então, vamos deixando ele aí, tá tranquilo. Tá gostoso? Não tá gostoso? Tá gostoso. Fica assim, não é isso? Inclusive, você tinha, assim, se você quiser que eu demonstre, perguntado sobre dentista, anestesia, essas coisas. Isso. Você quer que a gente faça uma demonstração aqui como pode funcionar? Por favor. Então, por exemplo, vou pegar o braço dele aqui e vou falar o seguinte. Vamos dizer que ele vá fazer uma tatuagem ou vá fazer algum procedimento no braço que possa doer. Então, eu vou sugestionar para ele uma analgesia. Tá? Então, imagina que eu estou com uma luva agora, passando um anestésico bem forte no seu braço. Conforme eu vou passando, o seu braço vai ficando completamente anestesiado, completamente sem sentir nada, anestesiado. Vou botar até 3, no 3 você vai abrir os olhos e seu braço vai estar completamente anestesiado. 1, completamente anestesiado. 2, completamente anestesiado. 3, pode abrir os olhos. Tudo bem aí, Wagner? Tudo sim. Tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui você sente quando eu belisco o seu braço aqui? Normal. E aqui? Não? Não dói? Então aqui ele está com os olhos abertos, acordado, mas ele está completamente anestesiado nesse braço. Então pode fazer inclusive alguma pequena cirurgia, esse tipo de coisa, porque ele não sente a dor. E ele só vai voltar, essa sensação só vai terminar quando você depois... Quando eu der o comando, por exemplo, se eu fizer assim agora, ó, voltando, voltando. Como que está agora? Tá normal. Voltou ao normal. Voltou ao normal. É muito rápido. É muito rápido. E é muito rápido para ele voltar novamente para o estado que ele estava antes. Então, se ele olhar aqui no meu dedo, ó, quanto mais gira, mais relaxa. Quando tocar, toque bem profundo, bem profundo. Ele já está novamente em estado de transe. Mas nós vamos voltar já já, porque agora temos um intervalo, tá bom? A gente volta. Ele bom, ele pode continuar, mas assim... Pode. Aqui. Vai processando tudo que você estudou essa semana. Isso. Preparando sua mente, descansando sua mente para a prova de hoje. Quanto mais você Que relaxa. aí depois ele volta e conversar com ele. É só acordar aí. Estamos de volta aqui nos estúdios Eco TV. Você viu que nós tivemos uma demonstração aqui de hipnose e o nosso querido Wagner Fernandes, ele continua ali em estado de hipnose. Mas está muito tranquilo, está gostoso, está um ambiente gostoso, ele está relaxado, né? Como explicou o nosso querido professor Sérgio aqui. Mas, então, e aí, por exemplo, nesse estágio, se ele tivesse problema de medo, você iria conversar com ele e tirar esse medo? Medo do avião. Aí eu iria, existem várias técnicas, só que aí assim, as técnicas advêm de outros estudos, programação neurolinguística, por exemplo. Aí eu poderia utilizar as técnicas nesse estado, por exemplo, tá? Para que ele fosse eliminado esse medo. Ansiedade. Qualquer corpo de fundo psicológico pode ser trabalhado. Mas é no diálogo. É no diálogo, eu pedindo para ele trabalhar com imagens. Existem técnicas que nem precisa estar em transe. Então, muitas das técnicas, não é nem necessário a pessoa estar em transe, você conversando com ela, ou num transe bem leve. Então, cada caso é um caso, né, pastor? Então, eu posso aprender a me hipnotizar? Sim. Aí existem as técnicas de auto-hipnose. Então você vai fazer com você mesmo para você entrar no estado de transe e aí você vai se beneficiar disso. Se reprogramar, fazer alguma coisa. Inclusive eu ministro o curso de auto-hipnose, sempre tem turmas abertas. Entra lá no blog, tá? Tem ali, você já fica sabendo também disso. Mas e o voltar também é tranquilo, então? É tranquilo, porque você fica no seu comando. A gente ensina a pessoa a entrar,
fazer o que ela quer fazer, né, se trabalhar e retornar tranquilamente. Pode se chamar de um auto-relaxamento? É uma parte. Então, o relaxamento é o caminho para. Né? Então, você aprende a fazer relaxamento, aprende a fazer meditação no curso, e aí você aprende a relaxar de uma tal forma, tal profundidade que você vai entrar no estado alterado de consciência, e aí o passo seguinte, que é você se programar. O que você quer para você? Aí você vai aprender a fazer isso e depois voltar ao estado acordado. Então, vamos voltar ao nosso querido... É o Wagner, né? Wagner Fernandes. É bem simples. Eu vou contar até 3. No 3 você vai acordar se sentindo muito bem, muito disposto e muito contente. 1, muito bem, muito disposto, muito contente. 2, muito bem, muito disposto, muito contente. 3. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Você está com o rosto de quem estava dormindo. Opa! O que você poderia dizer assim desse momento? O que você sentiu aí? Você escutava a gente conversar? A todo momento. Tudo. Nós não falamos mal de você, não. Eu acredito que não, até onde... Então, você tem esse autocontrole, você teve todo momento. Sim. Não perdi por nenhum instante. Aquele momento que da dormência... vamos dizer assim, foi um fator assustador, diferenciado? O que foi que você sentiu? É bem interessante, porque eu ouvi ele aplicando a suposta anestesia, entretanto eu realmente não senti nada no braço. Então, a todo momento eu sabia o que ele estava fazendo, mas não pude perceber nenhuma dor, nenhum toque que tenha sido. Que interessante, né? E aí você agora, quando você acordou melhor do que você estava antes? Bem mais relaxado. Relaxado, né? Sim. Tranquilo, como se você estivesse dormindo a noite toda. Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas que não conseguem dormir, ela também consegue se adaptar com esse... mudar sua dificuldade por meio da hipnose. Sim, também tem gente que procura esse tipo de tratamento com hipnose porque tem insônia, tem dificuldade para dormir. A pessoa que aprende a trabalhar com a auto-hipnose, por exemplo, ela instala nela um mecanismo que ela mesma consegue fazer ela dormir mais facilmente. Você programa a pessoa, depois ela sozinha, ela pode reprisar Ela já aquilo. vai fazendo aquilo ela mesma. Interessante. E aí, que naquele momento que você falou que pensa nos seus estudos, retoma aquele pensamento dos estudos, ela, com mais facilidade, ela capta isso. Sim, então o pessoal de casa sabia, quando ele estava aqui nesse momento de trânsito, ele ficou uns minutos, eu falei assim, vamos aproveitar esse momento para... enquanto ele está aqui, melhorando a memória, ele vai fazer prova hoje, eu falei, então enquanto você está aqui em trânsito, você vai melhorando a sua memória, você vai processando as informações, vai fazer uma prova muito boa mais tarde. E aí depois, realmente, a pessoa, quando acorda, ela já fica se sentindo melhor naquele momento, né? Então já aproveito e dá uma ajudinha para ele também. Olha, já vai tirar 10 hoje. Já. Então, o que mudou na sua cabeça a partir do momento que você acredita que a hipnose pode ser útil para você? Olha, eu diria que é uma outra visão sobre a hipnose. Como eu comentei no início do programa, eu não acreditava. Era algo sem fundamentos para mim. E a partir do momento em que houve esse contato direto, muita coisa mudou em termos. Porque é aquele jogo de mente que eu não imaginava que existia. Se ele tivesse com dor de cabeça, agora não estaria mais. Só de fazer essa técnica de relaxamento, provavelmente já teria no mínimo diminuído. Agora, se eu soubesse que tivesse com dor de cabeça, já teria aproveitado e tirado, né? Já tirava de vez. Magnífico. Nós estamos terminando o programa, você viu que esse aqui é um programa especial. É o segundo tempo daquele programa de semana passada. Queremos agradecer imensamente ao professor Sérgio e também ao Wagner, que veio aqui conosco hoje, se dispôs a fazer essa demonstração. Professor Sérgio, o que faltou dizer aí? Não, faltou dizer que a hipnose está aí para quem quiser conhecer, quem quiser aprender. Eu convido todo mundo a visitar o meu site.
me adicionar no Facebook, quiser conversar comigo sobre o tema, ler, fazer curso, então eu estou à disposição para conversar com vocês, tirar as dúvidas. E conheça, é uma área fascinante, é uma área interessante, né? Você vai gostar muito disso, se aproximar disso. Wagner, obrigado por você ter vindo conosco aqui. Esse foi um presente do Sindicato dos Veterinários de São Caetano do Sul para você. Esse programa tem sempre aquilo que você quer assistir. Voltaremos de novo na próxima terça-feira. Tchau.